Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o vídeo número 2 do dia 31 de janeiro de 2023. É o vídeo do meio-dia, a hora do almoço desse momento sagrado, né? E eu peço a Deus que sua mesa esteja farta, repleta de bênçãos e que não só a mesa cheia, que o seu coração também esteja cheio e que os familiares e amigos possam estar com você sempre que possível. Vamos lá, pessoal. Hoje tem muita coisa importante chegando, tá? E assim, como sempre, eu só posso agradecer a audiência de vocês, que a gente cada vez está crescendo mais em número de inscritos e em número de visualizações. Isso é devido ao trabalho sério que a gente vem fazendo, pegando realmente aquelas matérias que importam, fazendo a pesquisa que você não tem tempo de fazer, trazendo para você de forma simples, mastigada, para que você entenda um pouco mais sobre como o sistema funciona. Bom, e eu já começo trazendo aqui matéria sobre uma articulação do PT para mudar o artigo 142 da Constituição e enfraquecer as Forças Armadas. Essa matéria é da CNN. Eu vou fazer um adendo aqui para você. Se você observar, a maioria das mídias realmente que tem um viés muito esquerdista que abraçaram essa pauta, você vai ver que hoje elas só falam sobre a questão dos Yanomamis. Não que não seja importante, mas é um assunto que já existe há tempos e agora se deu uma visibilidade muito grande porque se escancarou a situação deles. Mas torna-se também uma cortina de fumaça para outras ações que estão sendo tomadas dentro do governo federal e que eles não querem que a população veja. Como, por exemplo, essa aqui. O PT articula uma PEC para delimitar os poderes das Forças Armadas. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer regulamentar o artigo 142 da Constituição Federal, que trata de direitos e deveres da Força Armada. O artigo 142 é a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Ali, ele mostra que as Forças Armadas estão sob o comando supremo do presidente da República. É uma organização baseada na hierarquia e na lei, e que, a pedido de qualquer dos poderes, ela pode atuar na garantia da lei e da ordem. Essa base de interpretação do artigo 142 é o que colocou a base do PT em total desespero. Por quê? Porque existe sim uma análise constitucional sobre o que esse artigo poderia ou não fazer. Tá? Então não basta, não é mero devaneio, havia interpretações jurídicas porque o artigo não era claro, cabia muitas interpretações. E o que o PT quer agora? Ele quer eliminar a parte do artigo 142 que fala da garantia da lei e da ordem. Ali dava ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, um espectro de manter regras quando os poderes constitucionais não pudessem mais fazê-lo. Dava ao entendimento de que o Exército tem o poder de atuar naquilo que os poderes não alcançam. Essa é a interpretação feita por muitos juristas no artigo 142. E agora, o PT ele quer simplesmente mudar essa regra, deixando realmente as Forças Armadas como um mero órgão do Executivo. E como órgão do Executivo, sem autonomia pensante. Isso remonta a países como a Venezuela, países como o Peru, por exemplo. Ontem eu ia separar uma matéria para vocês, mas não deu tempo, sobre manifestações e protestos que estão acontecendo no Peru. E as Forças Armadas lá, elas servem a um homem, a Nicolás Maduro. Será que no Brasil esse é o interesse? Forças Armadas que servem a um homem e não ao povo? Esse é um ponto que se tem que pensar sobre essa medida aqui. Seria hora agora, e será que o governo consegue mudar o artigo 142 da Constituição? Acho que não, hein? Vamos esperar para a gente poder ver o resultado final aí. Vamos lá. Tem mais coisa importante. Já que a gente está falando em Forças Armadas, em militares, bora buscar um militar da reserva aqui, um polêmico. Alguns amam, alguns odeiam. Vamos falar de General Hamilton Mourão, tá? Olha só o que ele postou aqui, ó. Eu votarei em Rogério Marinho para presidente do Senado. Trata-se de um homem de bem, que honra seus compromissos e defende a Constituição. Vai representar nossos valores e ideais, assim como o resgate do verdadeiro papel do Senado.
Importante esse recado que o Mourão manda, tá? Ele como general da reserva, senador eleito. O Senado se tornou um coadjuvante nessa história. O Senado e a Câmara, durante esse período aí que a gente viu o STF avançar, invadindo prerrogativas básicas do Congresso, se calou. E manter o Pacheco é manter esse silêncio e essa omissão do Senado. Essa é a grande crítica da maioria dos senadores que já declararam voto ao Pacheco. E a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Começou um movimento, uma mobilização para que Pacheco não seja reeleito. O Gustavo Gaia, que na minha visão é quem iniciou esse movimento, fez essa postagem aqui, tá? Passamos de 700 mil assinaturas contra a reeleição de Pacheco. Tem um site, tá? Uma petição que o pessoal está assinando. O objetivo é até o dia da eleição ter 1 milhão de assinaturas. E eu creio que é possível, eu creio que dá para chegar lá com essas assinaturas. São muitos influenciadores, muitas pessoas que estão articulando. E até antagônicos, ou seja, o MBL, que ataca tanto o bolsonarismo, ataca tanto o petismo. E eu vou fazer uma consideração aqui sobre o MBL, tá? O MBL, ele sempre seguiu essa postura, tá? Desde o início, quando ele, depois de ter entrado na onda Bolsonaro e ter ganhado o Kim Kataguiri, o Arthur Duval como deputado estadual, depois cassado, eles tomaram uma postura de ataques a Bolsonaro e ataques ao petismo, tá? Ontem, o Fernando Holliday, que era do MBL e agora mudou de postura e passou a alinhar antes das eleições um pouco mais com a pauta bolsonarista, ele fez um comentário interessante. Ele falou, olha, o MBL ele não está preocupado, em suma, com o resultado do que vai acontecer. Para o MBL, o Lula na presidência era muito melhor, porque agora o MBL vai tentar buscar protagonismo numa direita, mas na verdade o que o MBL sempre quis foi protagonismo e visibilidade. E assim, a gente sabe que o MBL tem um grito, uma euforia que não sai do papel. Por exemplo, candidatura de Danilo Gentili. Pode ser que eu esteja errado, mas eu duvido muito que isso saia do papel. Mas entenda o seguinte, o inimigo agora é comum, tá? E tanto do MBL quanto do bolsonarismo, e o Arthur Duval, Mamãe Falei, mais conhecido como Mamãe Falei, colocou a postagem Pacheco não pode ser eleito. Pacheco não. E está apoiando um bolsonarista, que é o Rogério Marinho. Então, comecem a entender um pouco e comecem a entender que essa infantilidade, essa guerra de protagonismo só enfraquece, tá? Se o MBL hoje tomasse uma postura anti-Lula, ele teria muito mais vitórias e mais vantagem do que tentar emplacar uma candidatura de um humorista que, na boa, não dá para levar a sério. Não pela profissão. Ser humorista é uma profissão séria, mas é pelas falas e pela postura do próprio Danilo Gentili. Mas espero estar errado em relação a isso, né? Bora lá. A coisa tá ficando estranha, tá? Por que a coisa tá ficando estranha? Porque eles achavam que já estava tudo, sabe, ganho, já tinha vitória, tá? E que Pacheco ia ganhar isso aí, como se diz, um sistema intangível e intocável. E você vai ver aqui que eu vou trazer uma denúncia grave. O senador Cleitinho eleito, ele veio nas redes sociais e colocou essa postagem aqui, tá? Ó, senador Cleitinho Azevedo. Nota, pessoal, ando sumido das redes sociais por motivos de saúde. Semana passada estava com muita febre e decidi procurar o hospital. Na sexta-feira, fiz exames e constataram que estou com prostatite, inflamação na próstata. Desejo melhoras a ele. Precisaram me internar e no domingo me deram alta. Estou fazendo o tratamento em casa e estou me recuperando para quarta-feira conseguir tomar posse e, consequentemente, poder votar na eleição para a presidência do Senado. Podem ter certeza que, tudo correndo bem, meu voto é Rogério Marinho. Ele já me ligou, já confirmei com ele e todos podem contar com meu voto. Agradeço a todos pela compreensão. Então, o Cleitinho Azevedo já confirmou também seu voto. Agora, vou trazer aqui o Igor Gadelha, trouxe uma postagem e está deixando o Senado desesperado. Na verdade, o Senado não, o Pacheco desesperado
e o STF e o Lula, tá? Os três estão desesperados. Igor Gadelha, o líder do PSDB, que é o Isalci Lucas, eu até mandou um abraço para o Isalci, já fiz lives com ele aqui no canal, sempre foi um gentleman, tá? Em atender a gente nas nossas pautas, diz que a maioria da bancada votará em Rogério Marinho. Ou seja, bateu o desespero. O deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, já postou aqui e está repostando o tempo todo, já está empatado, tá? Pacheco não, 34 votos já confirmados para Marinho, Girão, e 34 para Pacheco. Só 13 é que ainda estão indefinidos. E esses 13, se você entrar no site, Pacheco não, tá? Votação do Senado, você vai constatar lá que tem o contato desses 13. Então você pode ligar de forma educada, de forma civilizada, de forma democrática e pedir aos seus representantes eleitos que não votem em Pacheco, que votem em Rogério Marinho, se você não concorda com a eleição do Pacheco. Mas ao final, mas não menos importante, tá? Eu vou trazer uma postagem aqui do Sérgio Camargo para vocês. Olha o tamanho do desespero em manter o status quo do sistema. Olha o tamanho do desespero em manter o sistema como está, manter o Senado amordaçado, a Câmara amordaçada, para que Lula possa agir, para que também haja a ingerência de um outro poder, que é o judiciário, sobre o legislativo. Olha o que o Sérgio Camargo escreveu. Bateu o desespero. O desespero bateu forte. Ao menos 4 ministros vão deixar o executivo temporariamente para reassumir seus mandatos no Senado e tentar garantir a reeleição de Pacheco. Sigamos firmes com o nosso excelente trabalho. Somos o povo, eles, o sistema, ou somos o bem contra o mal. Deixa eu explicar isso aqui para você. Muitos senadores, como o Flávio Dino, que foi eleito pelo Maranhão, dentre outros, como eu posso citar aqui, o Jean Paul Prates, tá, do Rio Grande do Norte, dentre outros, saíram, a Simone Tebet, por exemplo, saíram, tá, e a gente está de olho na Simone Tebet, tá, Tebet? Saíram dos seus mandatos de senadores e estão exercendo cargos hoje no governo federal como ministros. Eles vão sair dos ministérios, retomar os cargos no Senado, votar a favor do Pacheco e depois reassumir os ministérios. É uma estratégia inteligente, mas é uma estratégia que eu garanto a vocês que não é muito republicana, né? Peraí, é uma interferência nítida e clara do Executivo em relação ao Senado, tá?